Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! É hoje, galera, às 7 da noite, Bahia e Flamengo na Fonte Nova. Temos aqui tudo que você precisa saber para o jogo de hoje, cara. Temos aqui as escalações do Bahia e também do Flamengo. Temos aqui as análises do Sport Center em duas etapas. Temos o Sport Center da tarde e também da noite. Então, tá bacana o vídeo, assista até o final, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o seu palpite aqui e a provável escalação ideal que você acha que o Felipe Luiz deveria escalar. Boa notícia pra gente, o Bahia tem um grande desfalque, né? Everton Ribeiro não joga contra o Flamengo. E lembrando, hein, galera, primeiro desfalque de Everton Ribeiro no Campeonato Brasileiro para o Bahia. Justo contra o Mengão. Isso sim é sorte. Já começamos bem esse confronto, né? Vamos lá pro vídeo, simbora. Nosso assunto é Bahia e Flamengo, jogo muito importante. Estreia com vitória. Numa performance boa, um resultado bom, ganhar é sempre bom, mas poderia ser melhor. Claro. Mas, ao mesmo tempo, está muito claro que a Copa do Brasil é o grande objetivo. É aquela coisa que pode dar uma percepção de um ano que não foi desastroso, que foi bom, com um título importante. Mas, ao mesmo tempo, o Brasileirão está aí. O Flamengo tem força para conseguir algo, para caminhar. Claro. O que você espera ver nesse jogo contra o Bahia? Como aconteceu uma mudança no comando técnico e o Flamengo agora tem um novo treinador, essa alteração, eu creio que faz com que os jogadores olhem para as partidas do Campeonato Brasileiro de uma outra maneira, né? Então vamos supor que não houvesse a mudança, a comissão técnica do Tite continuasse ali. O Flamengo, eu entendo que continuaria tratando o Campeonato Brasileiro de uma maneira, talvez, eu não diria preguiçosa, seria uma palavra errada da minha parte, mas você perceberia que ali não está toda a energia da equipe, porque a temporada, como você falou, não atingiu os objetivos que o Flamengo tinha e qualquer coisa que tenha restado de um objetivo inicialmente traçado está na Copa do Brasil e não no Campeonato Brasileiro. Mas como aconteceu a mudança e o Felipe Luiz tem uma partida só, né, que é o jogo de ida contra o Corinthians, eu entendo que a nova comissão técnica vai conseguir dos jogadores uma outra dedicação e uma outra relação com os jogos do Campeonato Brasileiro. Então eu creio que contra o Bahia a gente vai ver um time muito parecido em termos de ideia de jogo. Não sei que tipo de escalação o Felipe Luiz vai usar, mas um time parecido em termos de ideia, de sistema, talvez até de desempenho, que a gente viu no jogo contra o Corinthians, né? O Flamengo foi muito elogiado pelo primeiro tempo, pela quantidade de chances que criou. De fato, o placar do jogo poderia ter sido muito maior a favor do Flamengo, embora o Corinthians tenha jogado bolas na trave, etc. Mas no segundo tempo, o Flamengo diminuiu seu nível competitivo, caiu um pouco, como vinha acontecendo quando o Tite era o técnico. E por causa daquele ímpeto inicial, eu vi muita gente entendendo que a estreia foi um grande sucesso, que o Flamengo jogou demais. Pessoas dizendo até que houve saudade houve um sentimento de 2019, que eu não consegui enxergar. Mas cada um com a sua opinião. E para o Felipe é muito importante, né? Jogar mais para colocar a sua ideia cada vez mais em campo e ter dos jogadores a melhor interpretação que eles podem dar. Então, eu imagino que o Flamengo vai fazer um bom jogo com o Bahia. O Bahia também tem essa mesma intenção, jogando apenas o Campeonato Brasileiro, de continuar bem e concluir o campeonato da melhor maneira. Esses dois times têm feito bons jogos, né? Se encontraram recentemente para o Copa, o Flamengo eliminou o Bahia e o Rogério ainda não conseguiu vencer o Flamengo na sua carreira. São pequenas histórias dentro da história principal, que é o jogo em si. É curioso, a gente falou muito sobre isso no confronto entre essas duas equipes na Copa do Brasil, vencido tanto a classificação quanto os dois jogos vitória do Flamengo, que o Ceni jamais venceu, ou ele pontuou, na verdade. Ele nunca pontuou, ele só perdeu em vários jogos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, na perspectiva de um Flamengo que na estreia do Felipe Luiz teve posse de bola, o Felipe Luiz defende, atacar, e até que ponto isso dá encaixe ou não com as equipes do Ceni. Na verdade, sim. O fato do retrospecto do Rogério como treinador ser tão ruim contra um time específico não passa de uma coincidência, né? Não é. Ou você vai acreditar que o Flamengo, com tantos treinadores, com tantos times diferentes, o Rogério dirigindo equipes diferentes também,
existe alguma coisa sobrenatural que acontece quando o Rogério, técnico, se encontra na beira do campo com o time do Flamengo. Então, isso é uma coisa um pouco forçada. Uma hora ou outra ele vai empatar, vai ganhar, vai perder mais. De fato, assim, o Flamengo é um time que está entre os melhores do Brasil há muito tempo. São anos nessa posição, embora no ano passado as pessoas tenham ficado frustradas, neste ano, ao que parece, também. Mas o Flamengo é um time top de linha no Brasil e por aí se explica, né, o retrospecto de algumas pessoas, alguns indivíduos enfrentando o Flamengo, como é o caso do Rogério. Nenhum é tão extremo assim quanto o dele, mas é uma coisa que mais dia, mais jogo, menos jogo, vai acabar se alterando. O Bahia, como time, tem totais condições de enfrentar o Flamengo, superar o Flamengo nesses jogos da Copa do Brasil. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a gente viu isso também. O Rogério deu um caráter ao time dele que é muito parecido em ideia ao que o Felipe Luiz aparentemente entende como deve jogar o seu time de futebol. Então eu acho que vai ser um duelo de treinadores interessante também, não só dos jogadores em campo. Números de Bahia e Flamengo neste Campeonato Brasileiro. O Bahia, em 28 jogos, ocupa a sexta colocação com 45 pontos e um aproveitamento de 54%. Já o Flamengo, em 27 partidas, é o quarto colocado com 48 pontos e um aproveitamento de 59%. Um confronto ali de mesma faixa de tabela, a turma nessa briga de G4. Pedro Henrique Torre nos contou a história deste início de trabalho de Felipe Luiz e chega ao vivo agora no nosso Sport Center para falar como é que está essa equipe do Flamengo para este confronto contra o Bahia. Se encontraram recentemente, inclusive, em Copa do Brasil e tudo mais, mas agora é Brasileirão. Pedro, seja muito bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo enorme para você, um abraço aí, Calçade, também Donan, todo mundo com a gente nesse Sport Center, hoje aqui dentro, porque chove bem no Rio de Janeiro, tudo fechado por aqui. Mas o Flamengo, de fato, já encarou recentemente o Bahia, né? Tem um ótimo retrospecto contra o Rogério Ceni, porque é um retrospecto até inusitado, né? Um técnico que enfrentou uma equipe e por 14 vezes não conseguiu nenhum empate. São 14 derrotas do Rogério Ceni contra o Flamengo. É um bom retrospecto para o Felipe Luiz nesse sentido. E o Felipe Luiz vai estrear no Brasileiro da mesma maneira como estreou como jogador pelo Flamengo, na Fonte Nova contra o Bahia. Não é de boas recordações nesse sentido, porque em 2019 o Flamengo vinha de um jogo muito exaustivo, extenuante contra o Emelec, teve que fazer aquela virada no Maracanã e se classificar para as quartas da Libertadores, time muito cansado, e o Jorge Jesus colocou o Felipe Luiz para estrear basicamente sem condições físicas ainda ideais. Então ele estava com muita dificuldade, o Flamengo acabou derrotado na ocasião por 3-0. Então vai voltar ao palco ali, mas dali o Flamengo arrancou para o título brasileiro. E é o pensamento que tem internamente agora o Flamengo, com esse ambiente mais revigorado, que está muito diferente. Você pode ter o ajuste tático aqui e ali do Felipe Luiz, mas o ambiente, a atmosfera do Maracanã era muito diferente mesmo nesse jogo de quarta-feira. Isso foi o que mais chamou a atenção completamente, até a postura dos jogadores, enfim, estava um ambiente, eu chamo de modorrento com o Tite, assim, sabe, aquele ciclo, aquele fim de ciclo mesmo, que parecia que de fato não ia para lugar algum. Então com o Felipe Luiz isso mudou bastante, um time que ele pede de muita agressividade, marcação alta, vai exigir fisicamente. Então, até por conta disso, o Alexandre sim um desconforto na coxa, não é lesão, o Flamengo deixou claro que não é uma lesão, então até para segurar ele mais para frente, Copa do Brasil, tem Fla-Flu no dia 17, então ele fica no Rio de Janeiro, não viajou com a delegação, que nesse momento está no avião rumo a Salvador. Jogo amanhã às 19 horas. E aí o Gabigol deve jogar, o Ayrton Lucas vai para a lateral esquerda, o Gabigol deve seguir na equipe, porque o Felipe Luiz até falou na matéria que a gente colocou no ar aí, que o Gabigol ele precisa de ritmo, ele quer dar confiança, enfim, retornar com o Gabigol à sua melhor forma, e isso leva algum tempo. Um jogador que não tinha uma sequência há bastante tempo, não tem o Pedro agora, e o Carlinhos era uma opção prioritária para o Tite à frente do Gabigol, mas agora parece que as coisas se inverteram nesse sentido. A gente tem até um provável Flamengo aí, que deve entrar em campo contra o Bahia, a gente pode pôr a tela aí, Flamengo que do Felipe Luiz na sua estreia como comandante no Campeonato Brasileiro, deve ser um Flamengo com Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, aí tem o Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol,
ou, se quiser retirar o Gabigol ali, talvez por uma questão física ainda, o Plata, mas é difícil que ele retire o Gabigol. Até o pai do Gabigol numa rede social, Glaucia, Calçade e Donan, colocou hoje uma foto do Gabigol viajando para Salvador, saindo do Ninho do Urubu, rindo, e colocou assim: o meu menino voltou a sorrir. Então dá bem a medida também como é que era a temperatura ali quando o Tite estava dentro do Ninho do Urubu. Então o Flamengo vai para esse jogo, o Bahia não vence o Flamengo há 10 jogos, então o Flamengo na expectativa aí, porque tem 9 pontos de diferença para o Botafogo. Se vencer e continuar na batida aí, vencer o jogo atrasado do Internacional também, o Flamengo tem um jogo a menos, fica 6 pontos, e aí quem sabe pode ficar no bolo, na brincadeira ali mais para frente, mas para isso tem que seguir vencendo e vai ter a data FIFA para um respiro. Antes de devolver, Glaucia, a última informação de agorinha, tinha aquela questão, o Corinthians não tinha feito o depósito da multa do Hugo, né, de R$500 mil, por ele ter atuado nessa partida da última quarta-feira. O Flamengo, pela informação que a gente tinha, dizia que já tinha direito a juros, etc., e o Corinthians não. Corinthians caloteiro, normal, né, cara? Esperar o quê de um time falido, né? Igual o Corinthians. Que era até o dia 10, que tinha um pagamento sem a questão dos juros, e a multa de R$500 mil venceu ontem, mas enfim, o Corinthians pagou agora à tarde, o Pix caiu na conta do Flamengo lá. Ah, pagou com juros? Achei que não tinha pago ainda, mas continua sendo caloteiro. Então os R$500 mil foram pagos, está tudo resolvido nesse sentido. Para ficar com o Hugo em definitivo, o Corinthians tem que pagar €800 mil à vista, ou então dar uma garantia que o Flamengo aceite. Então aí é um pouquinho mais complicado nesse sentido. O Corinthians ainda não fez essa movimentação, mas a multa de quarta-feira está paga R$500 mil ao Flamengo pela utilização do Hugo, que ajudou bastante o Corinthians na quarta-feira. Valeu, Pedro. Um beijo pra você, amigo. Boa sequência de trabalho por aí. O Pix caiu. O primeiro caiu. Agora o outro é um pouquinho mais caro, mas... No futebol eles são enormes, né, Glaucia? Nossa Senhora. Gigantesco, né? Zero pra cá, né? Muito zero. Olha, Calçade, queria eu ver um Pix desse caindo na minha conta. Pode fazer um por semana que tá bom, né, Glaucia? Já tava bom. Aí, caiu. Vamos ver esse Flamengo, vai, Calçade. Vamos lá. Mas esse é um confronto muito importante para todos eles, né? Pelo treinador que está chegando, o Felipe Luiz chegou, mudou o astral, o comportamento da equipe foi um pouquinho diferente. O resultado, porém, não foi um resultado que dá ao Flamengo a segurança e a certeza de classificação no jogo da volta na Copa do Brasil, mas é importante sair com a vitória. Aí, eu estou apostando no Gabigol, embora o Felipe Luiz tenha feito ressalvas, e as ressalvas são claríssimas, né? Ele deixa claro que o Gabigol precisa recuperar uma forma que ele já teve e não tem hoje. Forma física, boa, competitiva. Tudo que aconteceu no Flamengo, na vida do Gabigol em 2024, contribuiu para um jogador diferente. E isso também aumentou a permanência dele no banco. Diferente não era o cara que todo mundo esperava. Bom, e o Felipe Luiz talvez seja um fator fundamental na vida do Gabigol em relação ao Flamengo, porque a história que havia com o Tite era Gabigol no final do ano, tchau. Você já viu o Flamengo dando quase adeus para o Gabigol. E agora depende dele, dessa reta final, de uma alegria, algo diferente. Se o Felipe Luiz vai ficar, ele é o treinador de 2025 ou não é? Gabigol fica ou não? Vai renovar? Então, existe um Flamengo voltando a trabalhar questões que pareciam já estar resolvidas. E o Bahia está disputando uma vaga direta na Libertadores da América. 45 pontos, se vencer o Flamengo, vai a 48, que é a pontuação do Flamengo hoje, que não tem a garantia ainda de que venceu na Copa do Brasil. Porque a chance de Libertadores é Copa do Brasil direta, título ou uma vaga pelo Campeonato Brasileiro. Mas no Brasileirão, a competição está forte. E ele vai basicamente com o mesmo time que jogou na quarta-feira. É que tem data FIFA aí, Glaucia. O que a gente precisa conhecer ainda é como é a administração de grupo do Felipe Luiz, no sentido do volume assim, de partidas dos jogadores. Se vai ser meio Jorge Jesus, que vai colocando, não poupava muito, ou se ele vai administrar de outro jeito. A gente ainda vai conhecer a forma de trabalhar dele, mas
é uma segunda etapa deste Flamengo mais empolgado. O mínimo que você pode dizer é, ele está muito mais empolgado e empolgou a torcida. Repito, a mesma atuação, com a quantidade de gols desperdiçados, com o Tite no banco de reservas, a crise teria aumentado. Porém, com o Felipe Luiz, o mesmo placar e essa atuação é vista como um novo Flamengo. Uma nova perspectiva. O Flamengo aí, que deve ser o mesmo desse meio de semana contra o Corinthians, a gente também tem o provável Bahia do Rogério Ceni, que ainda traz este tabu de não bater o Flamengo e tudo isso, né, Calçade? Mas como você bem pontuou, tá na briga ali por vaga direta em Libertadores, tem um time também muito forte, esse do Bahia, com esse trabalho que esse ano... óbvio, né? Acho que ficou muita coisa ainda aí para trás, de Copa do Brasil, de outras disputas que talvez o Bahia pudesse ter desempenhado mais. Às vezes eu sinto um pouco mais de falta de desempenho nesse time do Rogério, porque é um time muito bom, é um time muito bem estruturado, né? Mas é óbvio que já é um trabalho muito diferente do que foi o ano passado. Agora a briga por vaga de Libertadores, o ano passado se salvou na última rodada de um rebaixamento. Há muito tempo o Bahia não tem uma equipe assim, né? Desse nível. Agora, quem comanda o Bahia hoje, quer dizer, a gente está falando do grupo do Manchester City, tem uma ideia diferente do que é rendimento no futebol e dos prazos para isso acontecer. Não é que eles não estão nem aí, o que acontecer está tudo bem. Não, eles estão botando dinheiro, estão investindo. Mas a gente sabe que é um processo também de conquista diária. E o Fortaleza acho que é um bom exemplo, sem a grana do Manchester City ou de um parceiro deste tamanho, também é um trabalho assim muito criterioso e é o que está começando a existir no Bahia. Eu acredito que para o ano que vem você vai ter novos jogadores, talvez um pouco mais, um time mais reforçado no ataque para atender aquilo que se cria no meio de campo. Mesmo assim é um Bahia. A gente sabe que gosta da bola, gosta do jogo, tem paciência para jogar, para buscar atalhos e vai ser um adversário difícil para o Flamengo no Maracanã. Se deixar entrar na cabeça desse time essa história de que não ganha, o Rogério não ganha do Flamengo, Bahia também não ganha do Flamengo, tá? Aí entra e atrapalha, porque tem muito jogador que já está fazendo parte dessa história e deste conjunto de jogos em que o Bahia não vence o Flamengo. Mas vai ser um jogo em que o Flamengo vai ter que competir bastante. É um adversário completamente daquele que ele enfrentou pela Copa do Brasil na quarta-feira agora. De quarta para sábado. Vai pesar, mas no Flamengo. Que jogou numa outra intensidade também do que estava acontecendo nos últimos tempos. Vamos seguir. Muito bem, agora sim vamos aqui para as prováveis escalações, onde assistir e arbitragem. Bem, galera, vamos pular aqui, ó, direto, né? Onde você vai assistir o jogo? Você vai assistir ao vivo no Premiere. É jogo exclusivo às 19 horas de Brasília, tá bom? Escalações prováveis para a Bahia do técnico Rogério Ceni. Everton Ribeiro cumpre suspensão automática e vai desfalcar o Bahia pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Legal, né, cara? Justamente contra o Mengão ele vai desfalcar o Bahia pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Como jogou bola nessa temporada, Everton Ribeiro. Impressionante, né? A tendência é que Carlos de Pena seja a escolha de Rogério Ceni para o meio de campo tricolor. No banco de reservas, Nicolás Acevedo está recuperado de lesão e pode ser relacionado pela primeira vez na temporada. Provável escalação do Bahia. Temos aqui o campinho, melhor, né? Mostrar o campinho. Ó, Marcos Felipe no gol, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cano, Luciano Juba, Caio Alexandre, Carlos de Pena, Jean Lucas, Cauli, Tassiano e Everaldo. Desfalques: Everton Ribeiro suspenso, Biel transição, Rezende lesão. Pendurados: uma lista grande de pendurados: Marcos Felipe, Santiago Arias, Caio Alexandre, Iago Felipe, Carlos de Pena, Jean Lucas e Tassiano. Flamengo, técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz não teve muito tempo para treinar a equipe desde que assumiu e fez sua estreia na última quarta-feira. Diante disso, dado o curto espaço entre o jogo de quarta-feira e treino de sexta-feira, no caso, a tendência é que só mexa em uma peça. Alexandro, com desconforto no músculo posterior da coxa direita, sai e Ayrton Lucas entra. Provável Mengão, vamos mostrar o campinho do Mengão com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Érico Pogar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Desfalques: Alexandro, Cebolinha,
Vinha e Pedro e também o Luiz Araújo, né? Pendurados, Gabigol, Carlinhos e Léo Ortiz. Gabigol quase não jogou, mas está pendurado. É impressionante, né? Uma crítica pro Gabigol. Leva cartão demais, cara. E a maioria por reclamação. Arbitragem. Árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Assistente 1 é a Neuza Inês Bach, de São Paulo. Ih, rapaz, toda vez essa mulher aqui, ela é ruinzinha, hein? Assistente 2, Lúcio, não sei falar esse nome aqui, ó. Quem quiser ler aí, pode ler. Do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Que nome grande, hein, amigo? Olha isso aqui, cara. Os pais dele caprichou na hora de registrar ele, né? Árbitro de vídeo é o Marcos Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Tá? Então, galera, onde assistir ao vivo, horário, escalações e também a arbitragem. Agora você pode deixar aqui no nosso vídeo o seu palpite para o jogo de hoje. Se você gostou aí da provável escalação, comente, fique à vontade, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. É nóis, Flamengo vence hoje, hein? 2-1 Mengão. Meu palpite aqui. Saudações rubro-negras e até mais. Fui.